Senhoras e senhores, estamos no ar, pontualmente, 17 horas do dia 15 de abril de 2020. Um ano que precisa ter muito equilíbrio para que ele siga. E nós estamos na gestão da Soblec 2020 mais 2021. Doutora Tânia Chefe é a presidente e hoje teremos a participação do Dr. Fernando César Abib, o vice-presidente de córnea da Soblec. Quer saber das oportunidades que a Soblec tem para você? Tem curso sobre demanda, tem sobre lente de contato, tem sobre refração, sobre córnea e você é o nosso convidado. Queremos saudar os nossos patrocinadores na categoria Diamante, as empresas Alcon, Essilor e Zeiss, na categoria Ouro, a empresa Optolentes e na categoria Bronze, Coopervision, Roya, Medfax e Solótica. São as empresas que estão aqui conosco neste ano 2020 e você é o nosso convidado para que possa interagir ao longo destes próximos 45 minutos. Você vai encontrar um conteúdo muito interessante e a sua pergunta também vai ter a resposta que merece. E para agora, fica sempre o convite. Se você tiver a oportunidade, nos acompanhe lá no Instagram, no Soblec Visão, fique ligado com as novidades. E agora, Dr. Fernando César Abib já está aqui para dar o seu boa tarde. Dr. Fernando Abib, hoje é um tema muito interessante. Vamos falar sobre as córneas irregulares e o ceratocone. Conta pra gente, quem é o nosso convidado ilustre? Olá, boa tarde, Fernando Matos, boa tarde, colegas de todo o Brasil. Nós temos aqui hoje a grata satisfação de contarmos com um conterrâneo, Emílio Torres, filho do doutor Rogério Torres, eminente glaucomatólogo de nosso país. E o Emílio, além de muitos prêmios, participações na Academia Americana de Oftalmologia, ele trabalha no Elsa Institute em Zurique e é um pesquisador da Universidade de Zurique também, mas vive pela Europa do que pelo Brasil. E por condições nossas de momento, ele encontra-se aqui e pudemos sensibilizá-lo a nos apresentar a avaliação inicial de pacientes com ceratocone. É aquela rotina nossa, do dia a dia, dentro do consultório, daquele paciente muito jovem que nos vem pela primeira vez e nos acende um sinal de alerta, ou daquele que já chega com características de ceratocone. Teremos para comentar também professor Ari Pena, eminente ceratoconólogo, assim digamos, do Brasil. Muito bom tê-lo aqui, professor Ari. Muito honrado com o convite. Obrigado. E deixo a palavra agora com o Emílio, para que nos próximos 15 minutos faça a sua apresentação do tema. Por favor, Emílio, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado a Soblec pelo convite. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês no Brasil, mesmo nesse momento difícil. E então, obrigado, Fernando, novamente pelo convite. O tema aqui que a gente vai comentar hoje, avaliação inicial de córneas irregulares e ceratocone. Então, começando pela parte básica, a gente, talvez residentes estejam nos assistindo aí também, né? Quando a gente representa a nossa córnea, na verdade aqui a gente está vendo uma foto da córnea no perfil lateral, mas o que a gente normalmente observa nos exames é a representação dessa córnea através de mapas, né? E esses mapas, normalmente, aqui vocês observam um mapa tridimensional, que é mais fácil de ser observado tanto pelos pacientes, é assim que normalmente a gente costuma mostrar para os pacientes, mas também os mapas inferiores, que mostram a representação da córnea, topográfica da córnea, de maneira bidimensional. Essa é a maneira que a gente está mais acostumado a ver. E ambas as córneas nessa imagem, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, com alto astigmatismo, ambas a gente poderia dizer que são córneas normais. Da direita, claro, uma córnea com astigmatismo. E o importante aqui é essa simetria de ambas as córneas, né? No ceratocone, por outro lado, existe uma perda da simetria
da superfície anterior da córnea. Então, vocês observam na imagem central como a córnea pode se tornar assimétrica. E é esse o motivo pelo qual os pacientes precisam de correção e têm a visão reduzida, né? É claro que tudo isso, toda essa alteração de forma tem uma etiologia, e a distribuição de colágeno, a biomecânica, na verdade, da córnea está bastante implicada na etiopatogenia do ceratocone. Existem muitas perguntas a respeito disso, mas a gente consegue observar nessas imagens uma córnea com ceratocone, por exemplo, como a distribuição de colágeno é irregular, e essas imagens mostram justamente isso. Então, existem fatores biomecânicos, fatores que influenciam a biomecânica da córnea. A gente sabe que quanto mais espessa uma córnea mais resistente ela seria, mas também a estrutura da córnea tem um papel bastante importante. Então, não somente a estrutura, que fazendo uma correlação com os galhos de árvore, mas também a matriz extracelular, que na verdade aí se encontraria entre os galhos dessa árvore. O problema disso tudo tem um dos problemas, na verdade, seria o diagnóstico, porque vocês entenderam, e a gente pode observar que ceratocone é uma doença relativamente complexa, multifatorial. Então, como que a gente poderia fazer o diagnóstico? Existe a parte física, que é a topografia da córnea, mas também a parte biomecânica, né? Então, antigamente, e até hoje, a gente observa esses sinais, linha de Vogt, o sinal de Manson, quando o paciente tem a mirada para baixo, mas a gente sabe que esses sinais são sinais de doença avançada, ou seja, a gente normalmente consegue observar esses sinais quando a córnea já tem uma certa irregularidade e o paciente já, na maioria das vezes, perdeu a visão. Outros sinais que a gente poderia observar, claro, são alterações refracionais, elas podem ser sugestivas de alteração topográfica. Então, aqui vocês observam o olho esquerdo com o passar dos anos, enquanto o olho direito estava estável, o olho esquerdo teve um aumento do astigmatismo. Isso pode ser um sinal de alerta para todos nós no consultório, mas é a imagem que nos confirma o diagnóstico do ceratocone, e isso inicialmente foi feito com a topografia de Plácido, que foi o primeiro, ou um dos primeiros métodos, pelo menos o primeiro método eficaz, né, computadorizado para avaliação das córneas. E o que a gente observa é a representação gráfica da topografia corneana num mapa bidimensional. Então, com a topografia de Plácido, embora ainda seja o padrão ouro para observar a superfície anterior da córnea, a gente consegue ver apenas a superfície anterior da córnea. Com o passar dos anos, nós tivemos o surgimento de tomógrafos, né? Por exemplo, com a utilização de Scheimpflug, uma fenda, uma luz. Existem vários dispositivos, um dos exemplos é o Pentacam, e ao invés de a gente observar somente a superfície anterior da córnea, como a topografia nos mostra, nesse caso, com a tomografia, ambas as superfícies, ou seja, a superfície anterior e a superfície posterior da córnea, podem ser observadas, né? E a diferença entre as duas, claro, é a paquimetria, é a espessura da córnea. Então também a gente tem um mapa paquimétrico. É claro que todo esse tema de diagnóstico também a gente poderia ficar discutindo aqui semanas, provavelmente, então eu estou tentando resumir bastante. Mas aqui alguns exemplos, né, de córneas consideradas normais. Então vocês observam uma simetria bastante grande inferior e superior, além dos outros parâmetros, né? Uma córnea considerada suspeita, então, devido a essa assimetria, principalmente na superfície anterior, isso a gente pode ver na imagem superior à esquerda, isso levantaria uma suspeita de ceratocone, para ser simplista, e também em casos considerados de ceratocone leve e ceratocone até mesmo severos, e aí nesse ponto com certeza a gente também observaria os sinais clínicos que eu falei no início. Então o olho com formato cônico, até mesmo sem aparelhamento nenhum, né? E recentemente, além da topografia e além da tomografia, nós também podemos contar com a biomecânica. Então são imagens
que existem vários dispositivos, o mais recente é esse, da Oculus, então a gente consegue observar o movimento que uma córnea teria quando um impulso de ar entra em contato com a córnea, isso tanto em córnea normal quanto em ceratocone, na imagem inferior, e essa diferença de movimento poderia nos ajudar também no diagnóstico precoce. Então, é uma nova ferramenta e a gente costuma utilizar também como rotina em todos os nossos pacientes, né? E aí veio a combinação, então, de índices. Esse é o índice chamado TBI, que é o índice que combina a avaliação tomográfica com a avaliação biomecânica. Isso tem sido bastante estudado aqui pelo grupo do Brasil, com o Renato Ambrosio, o pessoal de Liverpool, o Bernardo Lopes, e também da Itália, com o Vinci Guerra. E a grande ideia aqui é a gente tentar observar córneas que seriam suscetíveis ou que teriam predisposição a ceratocone ou formas frussas de ceratocone ou suspeitos, como queiram dizer, mesmo na presença de topografias ou de superfícies anteriores relativamente inocentes ou normais, digamos assim. Então, aqui do lado direito, as imagens, vocês observam uma córnea relativamente plana, com 39 dioptrias centralmente. Claro que ela é um pouco mais fina, 484 micras, mas à esquerda um exame biomecânico representado ali tanto pelo CBI quanto a combinação dos dois, biomecânico e tomográfico, pelo TBI, mostrando que essa córnea pode ser suspeita, ou seja, suscetível, né? Então, essa é uma ferramenta relativamente nova e, mais interessantemente, talvez esse, na minha opinião, seja o ponto mais interessante no diagnóstico do ceratocone precoce, de forma precoce, seja o uso da tomografia de córnea, do OCT, avaliando a espessura do epitélio corneano. Então, isso também é uma avaliação que a gente faz de rotina em todos os nossos pacientes. Vocês observam no mapa direito inferior uma córnea com uma espessura epitelial normal, né? Isso é um fator a mais para nos dizer que essa córnea é normal. Então, isso é pelo OCT, mas também a tecnologia talvez mais recente que exista, a gente recebeu ela o ano passado, é a combinação do OCT com discos de plácido. Então, a gente conseguiria ter uma avaliação praticamente global da córnea, da superfície anterior, da superfície posterior, mapa paquimétrico e também, e principalmente, o mapa epitelial, que é bastante importante. Então, aqui vocês observam como seria um mapa epitelial de um paciente com ceratocone. Então, no ceratocone, o ápice do cone teria uma espessura epitelial menor, e aí a gente consegue observar pelo que foi chamado de padrão em forma de Dunnett, né? Isso seria típico em ceratocone. É claro que existem diversas tecnologias e se vocês me perguntarem qual é a melhor, é difícil, essa resposta é difícil. Normalmente a gente usa todos os equipamentos para detectar nas consultas de avaliação. É claro que isso nem sempre está disponível, né? Mas é importante que a gente saiba que existe tudo isso e que todas elas podem contribuir, pelo menos de certa forma, no diagnóstico de formas precoces, né? Bom, então, o porquê que a gente deve, na presença de uma córnea irregular ou uma córnea que a gente tenha suspeita, o porquê que a gente deve fazer o acompanhamento do paciente e como a gente deve fazer esse acompanhamento. Bom, o primeiro ponto que a gente deve manter sempre em mente é a idade do paciente. Então, em pacientes jovens, a velocidade de progressão pode ser relativamente rápida. Então, aqui é um caso que houve uma progressão de até 3 dioptrias de um paciente jovem, e se vocês perguntarem em quanto tempo foi essa progressão foi em apenas 3 meses. Então, a gente pode se surpreender, principalmente em pacientes jovens com rápida progressão, e é por isso que pacientes jovens, a gente deve seguir eles com uma frequência maior, então, dependendo da idade, né? Da mesma maneira, um outro ponto uma vez que a gente não está
completamente certos da etiologia, dos mecanismos por trás do ceratocone, é a gente observar a população de risco, né? Então, aqui é uma mãe que tinha diagnosticado ceratocone, e aí a gente foi lá e avaliou os filhos também. Então, aqui a topografia do filho de 11 anos, inocente a princípio, mas a gente observa ali na face posterior, que é a imagem direita inferior, já alguma elevação, e a mesma alteração na filha dela de 14 anos. Vocês observam ceratometria, a curvatura anterior normal, mas já alguma alteração na face posterior. Então, nesses pacientes, claro, a gente tem que ter um acompanhamento mais próximo. A gente não pode pedir para eles voltarem, por exemplo, em 6 meses. Não, a gente pede um retorno mais precoce. Então, aqui só para vocês observarem essa alteração. E aí vem os fatores de risco, né? Então, como que a gente vai saber quem são os pacientes que estariam mais suscetíveis a ser ceratocone, os pacientes que a gente deveria seguir mais de perto? Bom, essa também é uma pergunta que não tem respostas definitivas em muitos aspectos, mas a gente sabe que, como o ceratocone é bastante... a biomecânica no ceratocone tem um valor muito... Tem a patologia, como eu posso explicar? A biomecânica é um fator fundamental no ceratocone, né? E existem fatores que aumentam a biomecânica, ou seja, a córnea se torna mais rígida, ou fatores que diminuem a biomecânica da córnea, ou seja, a córnea se torna mais mole, digamos assim. Talvez esses fatores pudessem nos dar alguma dica aí dos melhores pacientes ou dos pacientes de risco que a gente poderia ter um segmento mais próximo. Então, aqui alguns fatores conhecidos. Então, o primeiro deles, a idade. A idade é um fator protetor, né? Então, vocês observam aqui, isso é consenso, talvez um dos únicos consensos seja, nesse respeito, seja de que quanto mais idoso for o paciente, mais a córnea se torna rígida. Então, isso é bem estabelecido. Um outro fator que é protetor no que diz respeito à biomecânica e que a gente não costuma falar para os pacientes para não estimular, mas um outro fator protetor, ou seja, que deixaria a córnea mais rígida, seria o fumo. Então, o tabaco utilizado de forma crônica deixa a córnea mais rígida. É claro que a gente não costuma falar isso para os pacientes, a gente costuma falar o outro lado, ou seja, os fatores de risco para que a córnea se torne mais fraca, né? E um deles seria o ato de coçar os olhos. Então, isso a gente tem várias pesquisas em Zurique, a gente está desenvolvendo e desenvolveu uma máquina justamente para ver o real valor que o prurido ocular teria no ceratocone. A gente sabe que é um fator de risco, mas a gente ainda não sabe se somente o ato de coçar os olhos poderia deixar a córnea mais mole a ponto de desencadear um ceratocone. Então, isso está ainda em pesquisa. E também fatores aí relacionados à gestação. Então, casos de ectasia, mesmo após o crosslinking, que evoluíram durante a gestação, e também ectasias após cirurgias refrativas que progrediram durante a gestação. Um outro fator relativamente recente, um fator de risco agora conhecido, é a questão relacionada aos hormônios da tireoide. Então, os pacientes em que tem uma redução dos níveis que tem hipotireoidismo, eles são um fator de risco para o desenvolvimento ou progressão do ceratocone, né? Então, de maneira prática, a gente deveria seguir mais de perto aqueles pacientes com hipotireoidismo ou pacientes que tiveram alguma cirurgia, por exemplo, de tireoide realizada. E recentemente, o ano passado, um outro fator de risco que a gente identificou foi a tibolona, que é um medicamento, ele é similar ao estrógeno, é um regulador do estrogênio, utilizado em endometriose e em menopausa, e a gente observou uma variação muito grande da córnea. Então, esse artigo foi publicado no JCRS o ano passado, para quem tiver interesse. Bom, então aqui o que pode estar implicado, e aí vem uma pergunta sobre a frequência do ceratocone, né? Então,
até que ponto o ceratocone a gente é prevalente? A gente vê cada vez mais ceratocone no consultório? Será que essa é uma impressão nossa ou realmente é verdade, a prevalência alta? Bom, aqui é um mapa que vocês observam todos os estudos em que a prevalência do ceratocone já foi estudada no mundo. Então, vocês observam que são poucos países que têm esse número bem determinado, são apenas esses coloridos do mapa. E o estudo mais famoso e que todo mundo fala, todo mundo comenta nos congressos, nas aulas, em livros, em entrevistas, é que o ceratocone é uma doença rara, com um número de 0,05% de prevalência, ou seja, uma pessoa a cada 2.000 pessoas teriam ceratocone, né? Esse estudo ele foi realizado nos Estados Unidos, então é ali o azul mais claro que vocês observam, e ele coletou pacientes há quase 100 anos atrás de um único estado dos Estados Unidos, ou seja, de um único estado e de um único país, e esse número representa, e aí acabou sendo difundido como a prevalência do ceratocone e que isso seria uma doença rara. Mas quando a gente vai ver como esse estudo foi feito, vocês observam que eles utilizaram 2 métodos para avaliação da prevalência do ceratocone, que era o que era disponível na época, né? Então, o primeiro eram miras irregulares do ceratômetro manual, e o segundo critério diagnóstico que eles utilizaram eram reflexos irregulares na isquiascopia. Então, vocês conseguem imaginar que de 86, quando esse artigo foi publicado, até hoje, a quantidade de tecnologia nova que surgiu desde então. Então, atualmente a gente está estudando exatamente isso. Esse foi um estudo inicial que a gente fez na Arábia Saudita e diferentemente, utilizando o Scheimpflug, e diferentemente desse número que todo mundo comenta, a gente encontrou uma prevalência 100 vezes maior do que Kennedy tinha achado lá em 86. Então, pelo menos em certas regiões do mundo, o ceratocone está longe de ser uma doença rara e... Opa, travou. O ceratocone está longe de ser uma doença rara e isso a gente deve estimular. Na verdade, aqui está o artigo para quem quiser ler, mas isso a gente deve estimular esse conhecimento, porque isso tem várias implicações na saúde pública e, na verdade, no momento, o que a gente está fazendo é ampliando esse estudo da Arábia Saudita para o mundo inteiro, tentando achar a prevalência global do ceratocone. Então, esses são os países, por enquanto, envolvidos. E aí, o último ponto, e relativamente simples, na verdade, de maneira simplística aqui também, porque poderia ter tema para a gente discutir durante dias, seria como tratar a ceratocone, né? Existem 2 princípios simples. O primeiro seria a gente conseguir estabilizar a doença, né? Parar a progressão. E o segundo seria a gente melhorar a visão. Até o momento, o único método eficaz na literatura para parar a doença, ou seja, para estabilizar, para evitar a progressão, é o ceratocone. Isso já fazem quase 20 anos que essa tecnologia surgiu, e aqui o follow-up de longo prazo mostrando realmente que ela é capaz, com segurança e eficiência, de estabilizar a doença. Mesmo em córneas finas, então esse é um outro assunto, mas a gente consegue fazer o crosslinking com protocolos individualizados mesmo em córneas finas, de maneira que atualmente no nosso centro em Zurique não existe contraindicação de crosslinking baseado na espessura da córnea. Então esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto, claro, a gente tem que melhorar a visão do paciente, porque é isso que ele deseja. Então isso seriam os 2 pilares, e claro, a melhora da visão de maneira geral sempre é melhor, ou o paciente sempre se beneficia mais quando utiliza-se da lente de contato, ou seja, a lente de contato é um método muito eficaz, independente da fase do ceratocone, mas também existem opções cirúrgicas, e aí a idade do paciente pode ter um
um papel importante. Aqui é um outro assunto que a gente poderia discutir também por vários dias. Então, para finalizar, essa é como normalmente a gente lida com os pacientes que têm um ceratocone em progressão. Por exemplo, a gente faria um crosslinking, eu estou falando aqui bem por cima, mas a gente faria um crosslinking. Se o paciente estivesse estável, bastaria o paciente melhorar, a gente utilizar algum método para que o paciente melhorasse a visão, seja ele lente de contato, ou óculos, ou outros fatores. Caso 6 meses após, que é o tempo que normalmente a gente espera para avaliar o sucesso ou não no crosslinking, a córnea ainda estiver se remodelando, a gente obviamente esperaria mais, e se houver uma falência de um tratamento inicial, a gente poderia repensar num tratamento, mas esse foi só um ponto geral aqui, esse slide que eu queria deixar para vocês. Então, como conclusão, a prevalência do ceratocone é bastante diferente do que era reportado anteriormente, né? Em algumas partes, como eu falei, em algumas regiões do mundo, o ceratocone está longe de ser uma doença rara, e isso é um conceito que a gente deve mudar, porque eu observo até hoje muitos oftalmologistas comentando em congressos que ceratocone é uma doença rara. E o importante aqui é a idade do paciente, que é crucial, é muito importante quando a gente vai tomar as decisões e também decidir qual o melhor tratamento. Então, a idade é bastante importante e vai mudar bastante. E, por último, sobre o tratamento, que de maneira geral existem 2 linhas, né, dois propósitos, 2 princípios. O primeiro é estabilizar a doença, isso a gente faz com o crosslinking, e o segundo é reabilitar o paciente para que ele enxergue melhor, e isso existe um leque de opções, mas de maneira geral o uso de lente de contato é o que costuma trazer os melhores resultados. E se for possível no fim do ano, e para quem tiver interesse, todo dezembro esse é o nosso congresso em Zurique, especificamente sobre crosslinking, né? Muito obrigado. Eu vou pedir inicialmente ao professor Ari que faça as suas considerações sobre esta apresentação, e daí na sequência nós passamos às perguntas. Brilhante exposição. Gostei muito desse desenvolvimento, cada vez mais a sofisticação e o progresso da semiologia, dos métodos semióticos para curar a existência do ceratocone. E o segmento desses pacientes é muito importante. Eu, quando comecei a fazer de contato, só existia o ceratômetro. E o Super, com o qual o Gilberto trabalhou, idealizou um aparelho chamado topogômetro. Era um pequeno arco com a luz central. Você fazia a ceratometria central e fazia lateral, superior, inferior e nasal. A gente detectava os ceratocones com topogômetro. Às vezes o paciente não tinha manifestação clínica evidente, mas uma vez na topografia, no topogômetro, detectava uma pequena ectasia e acompanhava esses pacientes. Hoje, essa semiologia nos dá muito mais segurança para acompanhar e orientar o paciente. Outro fato importante é sempre avaliar o aspecto objetivo do que se vê na topografia e na biomecânica com a agudeza visual do paciente. Isso é muito importante. Às vezes a gente vê uma topografia bem anômala e o paciente, às vezes, a visão dele é razoavelmente satisfatória. Ele, com óculos, tem visão bem satisfatória, dá para o seu dia a dia, e muitas vezes o paciente tem visão satisfatória com óculos e não está disposto a usar lente de contato. E outro fator importante é esses pacientes nos quais se nota essa alteração, se eles se candidatam à cirurgia refrativa, nós sabemos que o prognóstico desses casos é um prognóstico mais reservado, porque são quadros cuja a previsibilidade do resultado da cirurgia não é satisfatória em geral. Já tivemos alguns pacientes que tinham o diagnóstico de ceratocone por pequena ectasia no topogômetro, que tinham miopia, e foram submetidos à cirurgia refrativa e tiveram resultado, tem casos de ectasia diagnosticado no topogômetro e foram operados e que tiveram ectasia depois. Por quê? Onde foi feita assim, não se conhecia muito sobre a refrativa e não se fazia nem a topografia, o topogômetro desses pacientes.
Então, Emílio, eu vejo com muita satisfação, muito mais segurança, o progresso dos meios semióticos para se identificar o ceratocone. Quanto à ocorrência de ceratocone, a minha observação como clínico do dia a dia observa perfeitamente. Entre 1970, que eu estava fazendo ceratocone, e agora eu vejo muito mais no consultório, vejo uma referência à existência de ceratocone, vejo familiares com ceratocone. Embora a ocorrência familiar, na nossa semiologia, quando fizemos nossa tese de doutorado em 99, nós fizemos a avaliação da ocorrência familiar na nossa população de pacientes que selecionamos para essa tese. Por 85 pacientes, seguidos de 15 e 25 anos. E achamos a ocorrência de 15% só de ocorrência familiar. Hoje, com a semiologia melhor, talvez detectemos muito mais, mesmo subclínico, do modo subclínico, se detectar a presença do ceratocone. É observar esses pacientes, a sua visão, e saber se eles se candidatarem à cirurgia refrativa, é necessário avaliar melhor a condição, qual o prognóstico que esse paciente espera para o resultado cirúrgico. Outra coisa, em relação à lente de contato, os pacientes que têm uma pequena ectasia e que têm visão útil com óculos, nós os deixamos usando óculos. Primeiro que o paciente, em geral, que tem uma visão razoável com óculos, ele não vai se submeter aos transtornos de ter que colocar uma lente de contato, o desconforto inicial, o manuseio da lente, o trabalho de colocação da lente. Quando o paciente está lá 20/60, 20/80, com a melhor refração, põe a lente de contato, fica 20/25, 20/30, ele vai submeter aos trabalhos de manutenção e a rotina de adaptação da lente de contato. Então, se o paciente que tem ceratocone, que acumula 30 anos, 40 anos no consultório, com um pequeno astigmatismo, usando óculos até hoje. Alguns dos quais o paciente nos procurou no consultório, usando a lente de contato, não está satisfatória, suspendemos o uso da lente, fizemos a semiologia dele, a refração dele, -1 com -1,5, a 105, visão 20/25, 20/30. Você se incomoda de usar óculos? Não, doutor. Então fica de óculos, esquece. Então, desde o tempo no consultório, uns 20 anos atrás, ele foi ao consultório, continuou quase a mesma coisa, uma pequena alteração. Ele tem lá o ceratocone dele. Se ele quis se candidatar à cirurgia refrativa, ele está reprovado para a cirurgia refrativa, porque o prognóstico da cirurgia, essas córneas têm uma tendência à ectasia. Não seria, então, um bom candidato à refrativa. Mas lente de contato só indico quando tem baixa visão considerável, em que o paciente vai se submeter à rotina de adaptação, na fase de adaptação, e os cuidados necessários da lente, que a lente exige para o dia a dia. Ok, Fernando? Perfeito, professor Ari. Excelentes considerações. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta, Fernando? Isso. Depois eu tenho uma pergunta aqui para você também, de uma colega do Rio de Janeiro. Pode falar. Não, o professor Ari falou ali da prevalência do estudo que ele fez antigamente, de 15% na população. Ocorrência familiar. Isso. Ocorrência familiar. Tá. Ocorrência familiar. O que esse 15% representaria? Eu não entendi exatamente. Na ocorrência familiar dos pacientes. É meu trabalho consiste com o do CLEC, Collaborative Longitudinal Evaluation of Keratoconus, que deu 13,5%. Uma família, a ocorrência de ceratocone em família. Eu tenho a impressão que com a semiologia de hoje, eu vou encontrar uma proporção muito maior. Numa família que tem a ceratocone, por exemplo, você fala os pais exatamente. Que têm a ceratocone... Histórias familiares com história de ceratocone. Entendi. Mais ou menos 15%. Eu perguntei isso porque existe um artigo recente, que foi até essa semana que eu revisei, não está publicado, mas eles encontraram com tecnologia atual números semelhantes ao que o senhor está falando, por isso que eu achei interessante. Eu espero que fosse mais. É um número... Eu tenho clientes que têm ceratocone, e que eu examino um par dele, o paciente tem ceratocone também, mas subclínico. Está lá, uma pequena alteração, visão útil com óculos, às vezes nem falo nada para ele, anoto na ficha e acompanho. Porque
São pacientes, em geral, adultos, né, em geral. E um outro detalhe, um outro comentário só, que o senhor falou da prevalência, que a sua impressão é que tem aumentado, né? Então, por exemplo, Sim. na Arábia Saudita, a gente sabe que é um ambiente bastante seco, é deserto, e existem casamentos consanguíneos. Então, essa prevalência tão alta que a gente achou de 5%, ou seja, 100 vezes maior, talvez tenha relação não somente do meio ambiente, ou seja, o ar seco, o prurido dos olhos, possivelmente, como também a consanguinidade aí. Então, todos esses fatores podem contribuir e provavelmente isso tenha impacto também em outras regiões geográficas aí do mundo, né? O trabalho original do 86, né, do Bourne, o Bill Bourne e o Kennedy, não é isso? Kennedy, isso. Um para 2000, né? 2000. Isso, entre 2000. A impressão que hoje é maior essa ocorrência. Minha experiência como clínico, observador do dia a dia, essa ocorrência é maior hoje. Esse é um assunto muito instigante, a incidência dentro de famílias. Muito bacana essas colocações a partir do professor Ari, do nosso pesquisador Emílio, um corroborando o outro em gerações distintas, estudos atuais e estudos pretéritos. E eu gostaria agora de passar a você, Emílio, uma pergunta de uma colega que é conterrânea do professor Ari, aí no Rio de Janeiro, doutora Juliana Glicéria. A pergunta dela é: paciente com ceratocone frustro, você acompanha de quanto em quanto tempo? Diga aí, Emílio. Bom, então, esse justamente vai depender da idade, como eu falei na minha apresentação, né? Se for um paciente jovem, você gostaria de falar alguma coisa, Então vamos estratificar. Se tiver até os 15 anos. Não é só a idade, né? Se fosse fácil, a gente teria uma tabelinha já, mas a gente não tem essa tabela, porque existem, além da idade, os fatores de risco, como eu falei. Então, por exemplo, pacientes com alergia ou fatores de risco, os pacientes em modulação hormonal, ou qualquer um dos fatores de risco que a gente julgue que tenham algum tipo de relacionamento com ceratocone, a primeira consulta, no mínimo, a cada 3 meses, e isso para repetir os exames, né? E isso quando são jovens, por isso que eu falei que a idade poderia ter um fator ainda mais preponderante sobre isso tudo. Então, na primeira consulta de um jovem que você vê que tem uma córnea irregular, e 12 anos, por exemplo, a gente normalmente pede para o paciente voltar o mês seguinte, uma vez por mês, até que isso, 2 ou 3 vezes, até que a gente tenha certeza que essa córnea não está evoluindo, que já tivemos surpresas, como eu mostrei no slide, e aí depois vai espaçando as consultas. Então, a avaliação vai depender, entre outros fatores, da idade. A idade é o fator fundamental. Plenamente. Perfeito. Então, a idade seria um fator de risco para aumentar a periodicidade, para segui-los mais prontamente. Exatamente. Pacientes jovens tendem a progredir. Na verdade, o ceratocone progride em pacientes com idade jovem, e o principal motivo é que, com o passar do tempo, a córnea se torna mais rígida, biomecanicamente mais resistente, né? Então, esse é o fator consenso entre todos eles que eu falei. Não tem dúvida nenhuma que o adolescente com ceratocone tem que ser mais acompanhado, porque ele tem alterações mais rápidas. Às vezes, a gente diagnostica um paciente com 26, 28 anos com um pequeno cone. Vou vê-lo anualmente. Não é significativo para ele em geral. Agora, no adolescente, porque a evolução a partir dos 25, 30 anos já é muito menor. Agora, na adolescência, no crescimento, a gente acompanha uma semiologia com mais frequência. E tem um sinal na biomicroscopia para o qual eu bato continência. Chama-se estrias de Vogt. E o estrias de Vogt na córnea é onde vai evoluir. Entendeu? Para o qual, às vezes, você vê um adolescente com uma espessura razoável e sem estria. Porque o que tem estria praticamente vai evoluir. Tem que ser feito o crosslinking e acompanhar para tentar evitar que chegue ao transplante. Perfeito. Ótimo comentário. E, Emílio, mais uma pergunta, agora da minha parte. Eu tenho um paciente que é adulto, jovem ou adulto, ou já tem uma idade mais avançada, e ele tem um ceratocone de leve para moderado. E estou vendo esse paciente pela primeira vez. Como eu posso suspeitar que ele já
já tenha a sua córnea evoluído totalmente na formação desse ceratocone, a partir de uma primeira consulta num paciente de mais idade? Bom, você estava falando em progressão, pelo que se eu entendi corretamente, né? Eu quero ficar tranquilo, Eu vi quando eu posso ver o paciente uma vez, com uma certa idade, vejo que ele tem algo leve a moderado, que se fosse mais jovem poderia evoluir, piorar. E eu fico tranquilo. Ou como eu planejo o acompanhamento desse paciente? Então, essa pergunta é uma pergunta muito boa e é uma pergunta de $1 milhão, né? A gente não tem nenhum um aparelho que nos diga se o paciente na primeira consulta vai estar estável ou não está estável, porque a resposta vai depender se ele está estável ou não está estável. Então, numa primeira consulta, não tem, a princípio, nada que nos diga com certeza esse paciente está estável ou esse paciente não está estável. No entanto, e isso, na verdade, algum dispositivo que nos dê essa resposta é o que a gente gostaria de ter. Então, como que a gente faz atualmente? Atualmente, a gente pede para o paciente voltar a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, enfim, no tempo que a gente achar mais adequado, mas a gente pede para o paciente retornar justamente para poder ver se existiu alguma alteração em comparação, né, do momento atual com previamente. E aí sim a gente vai tomar nossa conduta, em muitos casos baseado nisso. Talvez o que mais se aproxime desse desejo que a gente tem atualmente de saber numa primeira consulta se aquela córnea vai progredir ou não, talvez o que mais chegue perto disso seja o mapa epitelial da córnea. Foi por isso que eu ressaltei que o mapa epitelial é bastante importante. Por quê que o mapa epitelial poderia nos trazer essa resposta? Porque a gente sabe que o epitélio ele se remodela para deixar a superfície corneana mais regular possível. Então, mesmo quando a gente tem irregularidades, o epitélio vai lá e cobre essas irregularidades, né? Então, numa córnea em que a alteração, o ceratocone estivesse progredindo muito rapidamente, provavelmente a gente teria esse epitélio afinado na região mais fina, mais anteriorizada do cone, enquanto em ceratocones em que houvesse uma estabilidade, esse epitélio já estaria também regularizado. Isso é uma hipótese, mas já é uma hipótese que vem sendo utilizada em alguns centros do mundo. Por exemplo, na Grécia, utiliza-se isso numa primeira consulta, até mesmo, às vezes, como critério de indicação. Então, isso não é consenso, isso ainda tem muito que ser acrescentado, mas talvez o que nos dê essa resposta, o que a gente tenha mais próximo, seja o mapa epitelial de córnea com CT. Nessa avaliação do paciente que se constata que tem um ceratocone, é muito importante a idade do paciente. O paciente de 15 anos tem um significado, de 25 tem outro significado, de 30 menos ainda. Então é importante isso. Com o indivíduo acima de 25, 30 anos, a evolução do cone é pequena. Às vezes, a maioria se estabiliza depois de 25, 30 anos. Então é importante esse critério em relação para acompanhar esse paciente para se justificar ou não alguma intervenção desse paciente. Eu quero perguntar ao Emílio, em relação ao crosslinking, qual a técnica que ele prefere atualmente? EP1, EP-off, acelerado ou não? Você que ouviu a opinião, o conceito do Emílio em relação à rotina em relação ao crosslink, a rotina na técnica de crosslink. Bom, talvez essa resposta seja um pouco difícil de ser respondida em tão pouco tempo, mas normalmente a gente utiliza protocolos acelerados de crosslinking para pacientes adultos, e acelerado que eu digo aqui seria o de intensidade de 9 miliwatt por centímetro quadrado durante 10 minutos. Isso. No entanto, quando a gente gostaria de trazer para a córnea com o crosslinking uma resistência ainda maior, a gente sabe que ainda o protocolo de Dresden, que é o protocolo de 30 minutos, né? Então esse protocolo de Dresden ainda traz mais efeito biomecânico, então a córnea se torna mais rígida com 30 minutos do que com 10, desculpe. Então nesses casos em que existe ou pacientes jovens ou fatores de risco para progressão
rápida, a gente acaba utilizando aí no protocolo de Dresden. E para córneas finas, a gente utiliza crosslink individualizado, isso vai ser provavelmente publicado esse ano, mas de maneira que a gente não tem contraindicação ao crosslinking se a córnea estiver progredindo, contraindicação dizendo baseado na paquimetria, né? Então, a gente não considera que... Abaixo de 400 micras você faz também, 350, 300 você faz? Sim, a córnea mais fina que nós fizemos foi 215 micra com o crosslink individualizado. Hiposmolar, não? Hiposmolar também? É uma técnica nova, professor Ari, a gente vai publicar, eu espero, esse ano. Já tem algumas no Hélio, já tem algumas reportagens não peer review, que estão disponíveis na internet para explicar, mas ela não se baseia no aumento artificial de espessura, como a riboflavina hiposmolar o faz, e da mesma maneira que a adição de lente de contato sobre a córnea o faria, mas, ao invés disso, a gente varia a energia que é aplicada na córnea individualmente, por isso o nome crosslink individualizado. Então, é claro que isso ainda é fase experimental, no nosso centro, já há 3 anos a gente faz isso, tem mais de 60 olhos. Casuística boa, então. Sim, mais de 60 sim. olhos? Bom. Mais de 60 olhos. Então, eu sei que isso não é realidade para muitos países, mas a gente espera que isso seja publicado esse ano e aí esse domínio vai se tornar público, todos vocês vão poder utilizar também. Pessoal, alô? Oi, professor Ari, nós estamos aqui com o nosso tempo já estourando. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de direcionar ao senhor, que foi feita por uma colega de Minas, mas antes disso, eu já deixo o convite para daqui a alguns poucos meses nós voltarmos com o Emílio falando da segunda parte, então, desse tema, já que nós estamos tendendo ao crosslink, ou seja, quando parar ou quando a lente de contato complementa o crosslink, como eu faço o crosslink. Podemos deixar combinado assim um próximo tema? E eu passaria, então, o questionamento ao senhor. Veja, professor, vem da colega Fátima Regina Sotomayor Miranda. Qual ou quais as lentes de contato mais indicadas para cada etapa do ceratocone? No inicial, o senhor indica lente de contato gelatinosa? Então, segue a pergunta. Em geral, eu tenho raros casos com gelatinosa, mesmo com a inicial, que a maioria, a lente gelatinosa, mesmo tórica, não satisfaz muito. Ou tem muita prática com lente rígida, gás permeável, eu procuro sempre adaptar lentes, em geral, monocurvas, um cone inicial não há necessidade de ser tão sofisticada. A minha preferência é por lentes monocurvas, com boa terminação, o diâmetro geral um pouquinho acima de 9, 9,5, e o paciente tolere. A gelatinosa, em alguns casos, se obtém uma visão satisfatória, o paciente tem menos conforto. O paciente que tem o sentir a lente é individual, variável e individual. Você tem 2 córneas iguais, com a mesma curvatura, padrão de lente igual, sem edema, sem pontilhado, o paciente sentindo a lente, 1, 2 meses de uso. Aí eu lanço mão do piggyback, coloco a lente gelatinosa por baixo, usa durante algum tempo. A maioria consegue, depois de algum tempo, tirar a lente gelatinosa e continuar só com a lente rígida. Essa é a minha preferência. Em vez da lente gelatinosa, eu vou fazer a opção do piggyback. A lente gelatinosa por baixo, a rígida por cima, dá uma visão satisfatória e acompanhar o paciente. A maioria consegue, depois de 6 meses ou 1 ano, tirar a palmilha do sapato, consegue o sapato sem palmilhas, sem a lente gelatinosa. Ok? Essa é mais ou menos a minha preferência inicial na adaptação da lente rígida em ceratocone. Ok. Muito obrigado, professor Ari. Nós estamos já com o nosso tempo esgotado. Tem muito assunto. Em nome da Soblec, agradecer as suas considerações como expert em lente de contato e ceratocone, agradecermos a contribuição do Emílio com a sua experiência, talvez uma das pessoas que mais entenda hoje de ceratocone crosslink no mundo, e deixarmos já, Emílio, o convite para a nossa Você permitiria que nós colocássemos essa aula disponível no site
da Soblec? Sim, claro, com prazer, Fernando, sem problema nenhum. Perfeito. Então fica essa aula já como o início para aqueles que não assistiram e pegarem o nosso fio da meada aí. Na sequência, combinamos isso offline. Agradecemos a todos. Eu tenho uma pergunta para o Emílio, rapidinho, Emílio. Emílio, quer dizer, o protocolo de Dresden para o ceratocone jovem, né? Jovem, não é isso? O paciente com mais idade, talvez com 20 anos ou mais, faz o protocolo, o CrossLink acelerado, correto? O mais jovem prefere o protocolo clássico de Dresden, não é isso? Exato, a gente ainda dá preferência ao protocolo que traz o maior efeito biomecânico, e a gente sabe que quanto mais a gente acelera o crosslinking, mais a gente perde eficiência biomecânica, isso é certo. Então, o 9 mW por 10 minutos parece que nesse tempo, nessa quantidade de tempo, parece que existe um bom equilíbrio, um bom balanço, custo-benefício, digamos assim, para a maioria dos pacientes, mas para jovens, mesmo em alguns pacientes a gente teve que até repetir o protocolo de Dresden em pacientes jovens, né? Então, para jovens ou pacientes com tendência à progressão muito intensa, rápida, a gente prefere utilizar o protocolo que dá maior incremento na biomecânica, que é o protocolo de Dresden. Ótimo, gostei muito dessa informação. Foi boa experiência. A gente faz CrossLink também, né, no dia a dia. Professor Ari, então nós continuaremos dentro em breve, e o senhor de antemão já está convidado, vamos chamar mais uma pessoa para discutir também pela parte cirúrgica. Gostaríamos de agradecer a presença e a atenção de todos os colegas do Brasil que se fizeram presentes a essa atividade da Soblec.